O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou a proposta de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro durante entrevista ao jornal O Globo. Essa entrevista foi publicada ontem. O ministro declarou que o projeto busca, na verdade, proteger os mentores de uma trama golpista e alertou para a gravidade do episódio. Abre aspas. As pessoas estão minimizando aquilo que ocorreu. Se viu nessa investigação que havia ameaças muito sérias, inclusive de matar pessoas. Então, não estamos falando de um passeio no parque, é algo grave. Fecha aspas. Para ele, ainda que algumas das pessoas tenham sido instrumentalizadas, elas se deixaram instrumentalizar. No entanto, ressaltou que há espaço para analisar individualmente os casos que envolvem progressão de pena ou prisão domiciliar. Disse que certamente muitos já são beneficiados ou serão beneficiados pela progressão. Já houve decisões em vários casos sobre prisão domiciliar e ele imagina que esse trabalho vai ter continuidade. O ministro lembra que mais de 500 pessoas já firmaram acordos de não persecução penal e citou um caso concreto. Abre aspas. Recebi há pouco tempo um apelo do bispo da minha cidade para olhar um caso de uma pessoa do Paraná que eu conhecia. E ele é visto, filmado com algum tipo de instrumento quebrando coisas dentro do espaço do Supremo. Fecha aspas. Perguntado sobre a declaração do ministro Luiz Fux, que afirmou que o STF teria julgado os primeiros casos sob forte emoção, Gilmar discordou. Abre aspas. Não acho que nós sejamos pessoas submetidas a fortes emoções. Normalmente, não é o nosso caso. Fecha aspas. A emoção vem quando... Bom, enfim... eu vou passar para o Silvio já, eu vou também ratificar o que eu disse ontem. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso e Toffoli não podem mais soltar as mãos. Tá? Eles estão vendo Alexandre de Moraes caminhando, né, para um precipício, para um abismo, mas vão ter que ir juntos. Então essa fala do Gilmar Mendes é fala de quem não consegue mais soltar as mãos. Né? Estão envolvidos até a tampa, né? Mesmo por isso que ele usa dessa desonestidade intelectual, porque ele sabe que não foi golpe, ele sabe que não foi trama golpista, ele sabe que é abuso, mas eles estão de mãos dadas. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli e Barroso. Estes quatro em especial, Carmen Lúcia corre, tá tentando correr por fora, assim, né? Mas não consegue alcançar a mão, né, de um deles. Mas ela está disposta, parece-me que ela quer agarrar a mão de alguém. Mas, de verdade, esses quatro, vejo eu, não vão soltar a mão um do outro. É mais ou menos assim, ó, eu comecei o inquérito lá das fake news, porque eu era o amigo do amigo de meu pai, né, e agora nós estamos juntos, pois eu aqui, tá bom, ó, mas Gilmar Mendes, veja, então eles estão, né, ali alinhados, de mãos dadas. Esses quatro eu não vejo possibilidade de soltar a mão um do outro, e é por isso que usam de espaços patrocinados com o nosso dinheiro, como o Globo, para ir, né, disseminando mentiras. Agora, Silvio, eu quero ir para um outro ponto dessa questão do PL da anistia, porque tem uma narrativa já rodando aí, a partir da esquerda, comentaristas da Globo, Globo News, tratando desse tema da seguinte forma. Olha, nós vamos diminuir as penas para quem teve menor potencial ofensivo ali, por exemplo, a Débora do Batom, né? Ela não precisa de 14 anos de prisão, quem sabe 10, 8 anos de prisão. Um absurdo, mas vamos multiplicar a pena dos mandantes, entre todas as aspas, né, do golpe, da tentativa de golpe. Né? Essa narrativa está rodando. Eu já comparo com aquela derrota imposta pela oposição naquele momento, frente à esquerda, quando veicularam as imagens da CNN, no 19 de abril de 2023, G-Dias, aquela coisa. A esquerda que não queria CPMI teve que engolir, só que aí ela instrumentalizou a CPMI com a relatoria da Elisiane Drama, aquela coisa toda que a gente viu acontecer na CPMI do 8 de janeiro. O que eu vejo, Silvio, me perdoe a extensão do meu comentário aqui, eu vejo que eles já sentiram a derrota, estão tentando amortecer os impactos, ou seja, começam a narrativa. Não, a gente pode compor, diminuir as penas. Sinto que a esquerda já sentiu que, já percebeu que perdeu essa história do PL da anistia, Silvio. 100% de acordo com tudo que você disse. A narrativa que eles construíram, a farsa que eles construíram do golpe, já caiu por terra para a sociedade. O brasileiro já entendeu o que aconteceu, já entendeu que houve um tumulto em Brasília no 8 de janeiro de 2020 e 2023, a partir dali, naquela catarse, palavras inclusive do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deste governo que está aí, o governo do PT.
A partir daí, alguns infiltrados, estúpidos, cometeram atos de vandalismo. Ponto. Foi isso que aconteceu em Brasília. Mas tentaram um episódio similar ao que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, para dizer que era um atentado à democracia, tentar derrubar o governo sem pólvora, sem quartelada, sem comando, sem armas, sem nada, sem líderes, sem beneficiados claros, ficasse claro caso o governo caísse, não havia nada disso ali. Mas o ministro Gilmar Mendes sustenta isso, como você disse, eles estão todos de mãos dadas, porque o ministro Gilmar Mendes lá atrás era o principal artífice da tese de derrubar a Lava Jato. O Toffoli, como você colocou, tinha também interesse, era o amigo do amigo de meu pai, mas o Gilmar Mendes, ele passou a se tornar uma espécie de antagonista da Lava Jato dentro do Supremo. Então eles se uniram os interesses. O ministro Alexandre de Moraes foi incumbido pelo Dias Toffoli, à época, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, o inquérito mãe, o inquérito 4781, de combater fake news, de tentar combater o bolsonarismo, deu no que deu. Esse inquérito se derivou em outros tantos, sabemos que são mais de 20 abertos, todos passam pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, se comunicam de forma misteriosa e secreta, são tentaculares. Então construiu-se uma rede ali, um grupo majoritário. Flávio Dino cruzou a Praça dos Três Poderes para reforçar esse grupo, era ministro da Justiça, sumiu com as imagens, ou as imagens sumiram, tanto faz, pode falar como for, porque eu acho que quando alguém assiste de camarote, palavras dele à Rede Globo, uma cena de depredação, a primeira coisa que você faz é preservar as imagens que podem contar a história. E ele não cuidou de preservá-las. Então foi se formando um grupo. A Carmen Lúcia, misteriosamente, também se associou a esse grupo, rasgando, inclusive, o que ela falava no passado, o cala a boca já morreu. A partir daí, o ministro Gilmar Mendes agora diz que houve tentativa de assassinato. Que tentativa de assassinato? Ele acredita numa conversa malucada, se é que houve, de WhatsApp, de pessoas dizendo que iriam envenenar o presidente Lula e o Geraldo Alckmin. Quem pensa em assassinar o Geraldo Alckmin? Então, e como é que se envenena um presidente da República? Eram agentes russos que estavam aqui no Brasil? Havia um grupo de infiltração ultra secreto? Ah, mas eram os kids pretos. Bom, se existem militares capacitados nesse nível, o Mossad deveria tomar aula com o Brasil para conseguir resolver uma crise que dura tanto tempo do outro lado do planeta. Acho que o Brasil precisa ser levado a sério. Enforcamento do ministro Alexandre de Moraes em praça pública. O Ocidente assistiria a um enforcamento, não tem nem lugar para enforcar gente na Praça dos Três Poderes. E ele seria sequestrado com Fiat Palio velho, mas aí o motorista ficou com medo de tomar uma multa. O outro agente secreto não conseguiu pegar um táxi. Então quer dizer que você tem um plano para dar um golpe de Estado num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com tantas unidades de federativas, com dimensão continental. Ora, você vai de táxi. Cadê as armas, os fuzis? E aí, Pitoli, sem me alongar demais, mas entrando na questão do PL da anistia. O ministro Gilmar Mendes, que fala demais, ele é dessa ala midiática, junto com ele se reveza com Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso no estúdio da Rede Globo, nas páginas da Rede Globo. Aliás, ele divide estúdio hoje com um ex-sequestrador de embaixador, Charles Elbrick, dos Estados Unidos. Fernando Gabeira fez parte do grupo, Franklin Martins. Esse pessoal que foi anistiado pela lei de 28 de agosto de 1979, do presidente João Batista Figueiredo, esse pessoal que não quer a anistia hoje no Congresso Nacional, estão filiados ao PT. O PT só existe por causa da anistia de 79. O PT foi criado em fevereiro de 80, no Colégio Sion. Esse pessoal sim cometeu crime. E não foi com batom. Esse pessoal andava armada. Dilma Rousseff escondeu fuzis e bomba plástica. Ela mesma narrou isso, porque fazia parte da VAR Palmares. Era a vanguarda armada revolucionária, Palmares. Você roubou o cofre do Adhemar de Barros, tinha mais de 2 milhões de dólares lá.
E em 1969, quando sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, morreu Carlos Marighella, da ALN, Aliança Libertadora Nacional, que também cometeu assassinatos. Então, o ministro Gilmar Mendes perde completamente a noção de proporção das coisas ao falar que as pessoas não entenderam a gravidade do que aconteceu. Era um grupo insatisfeito com o triunfo da indecência na eleição, que saiu com a Constituição e a Bíblia debaixo do braço e foi protestar. E depois aconteceu um ato de vandalismo, acabou. Essa página já poderia ter sido virada. Mas o medo deles agora é ter de admitir que inventaram uma mentira. E não houve golpe, coisa nenhuma. Esse que é o problema. Agora, convencer a sociedade são outros 500. E o PL da anistia vai passar, Pitoli. Já tem maioria na Câmara, tem urgência urgentíssima aprovada, é o artigo 155 do regimento. Vai passar. Só depende do Hugo Mota ter coragem, para usar uma expressão aqui adequada para um dia santo. Pois é, Silvio, o João vai trazer mais informação, até para a gente seguir falando sobre Supremas, decisões e os absurdos que vêm dali, mas eu reitero a minha preocupação, hein, com essa história dessa narrativa, comentaristas da Globo News já dizendo, olha, o PL da anistia, ele deve avançar, mas há uma negociação, essa negociação acontece, né, a partir da redução das penas. Para mim, quando você fala de anistia ampla, geral e restrita, e você reduz a pena, é igual uma mulher meio grávida. Desculpa, não existe uma mulher meio grávida. Ou é anistia ou é prisão. Não tem mais ou menos. Não tem como, por exemplo, né, Silvio, eu devolver a Débora para a cadeia. Não, 14 é muito, vamos deixá-la só 10 anos. Lembrando que ela já cumpriu 2 anos de uma prisão absurda e arbitrária, né, Silvio? Evidente, Pitoli. Anistia, aliás, é uma palavra que tem um radical grego, né? Ela é similar à amnésia, é esquecimento. Ou seja, o Brasil tem essa tradição de esquecer, de anistiar, de perdoar e seguir em frente. Isso vem desde o século XIX, período colonial. Nós tivemos Sabinada na Bahia, Cavanagem no Grão-Pará, Balaiada no Maranhão, Revolta Farroupilha, Era Vargas, Juscelino. O Brasil sempre teve a anistia, essa que eu falei agora há pouco, a Lei 6683 do presidente Figueiredo. Você precisa passar limpo, é ampla, geral e irrestrita. Acabou, põe uma pedra e vamos seguir em frente. E tira a política de dentro do tribunal, porque não se faz política de toga. E ponto final. É isso que precisa acontecer. Mas os ministros, superministros, não querem perder o protagonismo, não querem dar agora um passo para o lado, não digo nem um passo para trás, porque a anistia é a salvação para eles mesmos, para o problema que eles criaram. Exato. Eles não querem perder nem o poder, nem admitir que criaram um problema para o país. Um problema que interessa ao PT, evidentemente. Agora, essa tese, Pitoli, olha, vamos tentar ajustar. O presidente Michel Temer, esse presidente Michel Temer também saiu com essa, ao longo da semana deu uma entrevista dizendo, olha, vai criar uma confusão entre judiciário e legislativo. Não tem confusão alguma, a lei se cria no legislativo. Está escrito na Constituição, o nosso sistema é tripartite, poderes absolutamente independentes, artigo 2º. Então, ora bolas, deixe o Congresso resolver o problema do país. Mas não, vamos pressionar o Hugo Mota e vamos dar um jeito de abrandar penas. Abrandar penas se não houve crime. O que eles não querem admitir é que não houve, que essa farsa do golpe de Estado nunca existiu. Isso eles não querem admitir. Porque o alvo final é o presidente Jair Bolsonaro. Alguém tem a menor dúvida disso? É impedir que o presidente Jair Bolsonaro não só dispute a eleição, mas eles já entenderam que só tirá-lo da urna não resolve o problema, porque as eleições de 2024 foram um termômetro. A esquerda foi dizimada nas eleições. O presidente atual de turno, Lula da Silva, não é cabo eleitoral. Não sei se consegue se reeleger num certame limpo, numa eleição não maculada por interferências do judiciário. Então, o presidente Bolsonaro é cabo eleitoral. Quem ele ergueu, quem tiver o braço erguido pelo presidente Jair Bolsonaro, se ele não puder concorrer, o que é um absurdo completo, porque não cometeu crime nenhum, vai ganhar a eleição. Então, eles querem prendê-lo. É disso que se trata. Esse é o nó que o Supremo criou no país. E não quer desatar, evidentemente, porque teria, né,
Teria de admitir a farsa. E se sentem confortáveis naquele estúdio. Estão entre amigos, então eles vão frequentar o estúdio e as páginas da Rede Globo tranquilamente.